Comunidade. Você achou aí? Atos 4? Bom, como eu já disse aqui, o tema da mensagem é cheios do Espírito Santo. Tem gente cheia do Espírito Santo aí? Amém ou não amém? E nós vamos fazer a leitura do verso 8. Alguns versos aqui a partir do verso 8 do capítulo 4. E eu quero, junto com você, destacar aqui 9 pontos desse tema, cheios do Espírito Santo, usando essa passagem da igreja primitiva. Eu vou destacar aqui 9 pontos com você, e eu creio que vai edificar muito na minha e na sua fé. Amém ou não amém? Mas antes eu queria convidar você a curvar a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, nós te damos graças aqui por esse tempo, Pai, de louvor, de comunhão, dessa reunião ao qual nós estamos aqui, Pai, pelo seu nome. Nós queremos aqui, Pai, declarar que o Senhor é o motivo, Pai, de nós sairmos de casa. O Senhor é o motivo de nós nos reunirmos na noite de hoje, Pai. Acima daquilo que nós temos, Pai, de dificuldade, de entendimento. Senhor, nós queremos colocar o Senhor nessa reunião acima de todas as coisas, das nossas petições, porque o Senhor é a glória. E nesse momento, Pai, em que nós estamos compartilhando desse alimento espiritual, Deus, dessa palavra, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, enquanto nós abrimos a Bíblia e a sua palavra, nós queremos também, Pai, pedir aqui que o seu Espírito Santo abra o nosso coração e o nosso entendimento, em nome de Jesus. Acima das nossas limitações, o teu Espírito Santo possa abrir nesse momento, Pai, o nosso coração, o nosso entendimento para as sementes do Evangelho que são lançadas na noite de hoje no nosso coração, em nome de Jesus. Nós queremos aqui, Pai, repreender toda ação maligna, toda ação satânica, todo sono, toda distração, Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós declaramos esse tempo, Pai, e consagramos esse tempo naquilo que o Senhor tem a ministrar para nós como comunidade, no coletivo e também no individual. Que essa palavra, Pai, mais uma vez console o nosso coração, que essa palavra mais uma vez nos exorte para nos levar, Pai, para onde o Senhor deseja. Mais uma vez ela possa construir dentro de nós, Pai, verdades eternas, das quais nós nos alimentamos, para que em nós o Senhor possa crescer mais, e de nós e da nossa vontade, da nossa carnalidade, ela fique mais aqui também, que ela diminua, que ela parte dessa carnalidade fique aqui na noite de hoje, Pai. E o teu querer, o teu agir, Ele transforme mais uma vez a nossa forma de pensar, as nossas ações, os nossos corações, para a honra, glória e louvor do teu santo e poderoso nome. Se você concorda comigo, diga amém. Está escrito assim, verso 8, acompanhe comigo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de quê? Disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito de benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento, vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado. Verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles um homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, manifesto todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para que eles não falem mais no nome de Jesus a quem ou quem quer que seja. E chamando Pedro e João, ordenaram a eles que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgai ser justo diante de Deus
ouvir vocês mais do que a Ele, do que o próprio Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. Então, eu quero destacar esses 9 pontos com você, sobre esses homens cheios do Espírito Santo, e que vai trazer para mim e para você uma porta de entendimento do que é estar cheio do Espírito Santo. Quando a gente para e só lê esses pontos aqui, talvez você não esteja entendendo muita coisa, principalmente se você ainda não leu Atos e não sabe um pouco dessa história da igreja primitiva, amém? Mas, logo num comum aqui, quem eram esses homens? Por que esses homens aqui estavam repreendendo Pedro e João? Se na verdade aconteceu através deles um milagre. Um milagre é coisa boa, não é, irmão? Um homem coxo foi curado. Isso era para ser celebrado, amém? Por que esses homens então, eles estavam pressionando e falando com eles? Não fala mais isso. Não fala nesse nome de Jesus. E por que eles estão naquele lugar? O que está acontecendo em torno desse contexto? Isso, olha aqui para mim. Isso é muito importante para que nós possamos compreender esses 9 pontos dos cheios do Espírito Santo. Então eu quero convidar você a entender esse contexto comigo e voltar no capítulo 1. Volta no capítulo 1, 2 folhinhas na sua Bíblia, vai. Capítulo 1, volta lá. Primeiro ponto que eu quero tratar contigo. Olha aqui para mim. Eu não sei se você já perdeu alguém nos seus braços. É muito triste. Muito triste. Ou se você já viu a cena de um filme assim, de alguém que está ali e que tem a oportunidade de dizer as últimas palavras. E quando isso acontece, aquela pessoa, ela tem, primeiro, pouco tempo de vida, ela não está numa qualidade perfeita para falar, então ela, sussurrando, vai dizer o que é mais importante. Amém ou não amém? O que é mais importante, do que tem mais valor para quando ela não estiver mais aqui. Por exemplo, pode um pai estar falecendo na frente do filho e fala: não fique brigado com a sua irmã, não fique brigado com o seu irmão, faça as pazes com ele, continue nesses princípios que eu te ensinei. Não sei, algo que pode ser mais importante nessa hora. Então, quando a gente trata cheio do Espírito Santo e volta no capítulo 1, Jesus também está falando as suas últimas palavras aqui na terra. Ele está subindo aos céus e ele está dizendo essas palavras, e eu creio que são aquelas últimas daquele momento. Claro que a palavra toda fica para toda a eternidade, mas naquele momento seria muito importante para esses que seriam cheios do Espírito Santo. E nós somos a continuidade daqueles homens que estavam lá, amém ou não amém? Somos a igreja, o povo dele. E aí, quando a partir do verso 6 fala da ascensão de Jesus, eles estão ali inquietos, reunidos ali, perguntando para ele: será esse tempo em que o reino de Israel vai ser restaurado? Tem muitas perguntas para serem feitas. E aí no verso 7 Jesus vai responder assim: não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusividade e autoridade. Olha aí agora: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. Olha aqui para mim. Últimas palavras, muito importantes. E a importância maior de Jesus foi dizer para mim e para você: você não merece, mas no seu arrependimento tem reconciliação com o Pai através da minha obra na cruz. E eu vou te encher, e o Espírito Santo vai te encher. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Uou, glória a Deus!
Mas não para aí. Você tem um propósito para você ser cheio do Espírito Santo. Qual é, pastor? O propósito é para você ser testemunha dele aonde quer que os seus pés estejam plantados. Fora disso, acabou o propósito. Para vir aqui e a gente sentir aqui um arrepio, e no meio do louvor a gente tá cheio aqui, a presença dele enchendo o ambiente, a gente se emocionar, chorar, isso é muito bom, irmão. Mas o propósito de Jesus é que eu tô te enchendo para você ser isso daqui, lá fora. Tem um propósito. É para que as pessoas me vejam em você, no perdão, na generosidade, no amor. Tem um propósito da parte dele. Ponto número 1, encheu do Espírito Santo, a importância dele. Ponto número 2, ele continua quando ele está subindo aos céus, e aparece aí, se você acompanhar no verso 10, eles estão olhando para Jesus indo. Aí, na hora que isso está acontecendo, aparece 2 varões vestidos de branco que se puseram do lado deles, tipo aquele lá, os anjos do sepulcro, não tem? Aparece esses varões vestidos de branco, se coloca do lado deles e fala assim, no verso 11: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Você entendeu o recado? Sim ou não? Ponto número 2 aqui. O que você está olhando? Para essa manifestação que todos duvidaram e que parece mesmo aqui, meu Deus, realmente é um milagre. Ei, esse tempo já passou, ele já se revelou para você, agora é a sua vez. Vai, prega a palavra, vai, comece o seu discipulado, vai, através de você, pessoas vão ser batizadas e vão conhecer esse Jesus. Para de ficar olhando para isso aí. Sabe o que é isso? Nos dias de hoje, a gente fica aqui e a gente tem um tempo maravilhado com um culto, com Amós, que inclusive a gente vai falar no final aqui, já foi lançado, abertas vagas para o Amós. Meu Deus, o Amós é maravilhoso, irmão. Quem foi aqui pode relatar para você. Agora, o que é mais maravilhoso é quando nós voltamos de lá e tudo que nós recebemos lá vira uma realidade no nosso dia a dia dali para frente. E aquilo que nós recebemos de outras pessoas, agora outras vão receber de nós. Homens cheios do Espírito Santo. Ele está falando aí, para de ficar olhando aí maravilhado para isso. Vambora, tem muito trabalho para fazer, irmão. Tem muita gente para alcançar. O que vocês não podem fazer, eu vou fazer. O que não pode vir de vós, vem do Pai. Agora tem propósito. Você é um instrumento poderoso nas mãos desse Deus. Vambora. Aí tem um ponto número 3. Porque esses irmãos aqui, eles atendem esse chamado. Estão lá os discípulos em Jerusalém. Aí eles escolhem, então, quem vai ficar no lugar de Judas agora? Vamos organizar. Irmão, sempre que você escuta algo da parte do Senhor, ou o Senhor transformou algo dentro de você, ou o Senhor abriu a sua visão para alguma coisa, saia dali, faça como esses homens aqui. Agora eu preciso me organizar. O que está faltando? Judas não está aqui, então a gente tem que colocar um discípulo no lugar dele, Matias. Vamos colocar Matias? Então vamos organizar. A gente vai começar a sair, vamos começar a pregar. Tem uma organização acontecendo, amém? No reino tudo é organizado, irmão. Tem uma organização acontecendo a partir daquilo, da palavra que eles receberam. Porém, eles receberam uma palavra. Ainda não aconteceu o que Jesus tinha falado. Tem gente que espera acontecer o que foi falado para poder se organizar. Isso não vai acontecer, irmão. O Senhor te deu uma palavra, se organize pela palavra que Ele te deu. E na sua organização, obediência, renúncia, aquela palavra vai se tornar uma realidade. Aí eles começam a fazer isso, levanta esse novo apóstolo. E no capítulo 2, tem o terceiro ponto aí, porque no capítulo 2
cumpriu-se o dia de Pentecoste, ou a festa da primícia, como é chamada aí, é celebrada, são 7 semanas depois da Páscoa, tinha a festa, está acontecendo lá. E aí, capítulo 2, acompanha aí, vai falar assim: cumpriu-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas repartidas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que eles falassem. E ali vem o dom de línguas, está um pouquinho mais na frente, e ao contrário de alguns pensam, eles estavam falando, cada um, por exemplo, está aqui a gente reunido, tem um árabe, tem um americano, tem um chinês, está todo mundo falando na sua língua, e todo mundo está entendendo o que o outro está falando. E aqueles homens estavam ali, e começam algumas pessoas a questionarem: pô, mas essa hora, 9 horas da manhã, os caras estão bêbados, o que está acontecendo? E aí Pedro, um pouquinho mais lá na frente, ele começa o seu discurso, o famoso discurso de Pedro nesse dia, tão famoso. E ele fala assim: então se levantou lá no verso 14, se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, que atentai às minhas palavras. Estes homens não estão bêbados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. 3ª hora aí, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha aqui, o que o profeta Joel falou é o que está acontecendo agora nesse tempo. Ele está dizendo: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias profetizarão. Cumpriu-se o dia de Pentecoste. E lá no finalzinho, depois do discurso, continua o discurso de Pedro, vai lá no verso 41, olha o que acontece. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram o quê? Foram o quê? Batizados. Grave isso aí. Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Homens cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo vão levar pessoas a serem batizadas. Homens cheios do Espírito Santo vão acrescentar a vida de Deus em outra vida, através dele, através da ação dele. Quem está comigo aí, diga amém. 4º ponto, você está anotando aí, irmão? Eu não estou vendo caneta, meu Deus. O bom é que fica salvo lá no nosso canal do YouTube. Ó, tem uma irmã ali que... Amém. Ó, sol também. Por que você está falando, pastor? Porque quando a gente acabar aqui, você vai perder os melhores, tá? Isso é comprovado. Você já vai perder 50% do que eu falei. Quando você chegar na sua casa, 60, 70, amanhã você vai ter 10% do que eu falei. Quando na verdade, quando a gente anota, a gente pode remoer aquilo. Ruminar, como diz, né? Ruminar a palavra, sabe? Isso é importante. Sempre que você puder tomar nota de palavras de Deus que estão vindo para a sua vida, ou depois vai lá no nosso canal e em casa. É isso que na verdade a gente faz nas células, né? A palavra passa aqui e na célula ela é peneirada, né? Lá a gente pode falar também e a gente tira as nossas dúvidas. Um tempo de qualidade. Amém ou não amém? 4º ponto, anota aí. Como que viviam os que estavam cheios do Espírito Santo? Como que eles viviam? Verso 42, olha aí. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor.
e muito prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, com singeleza no coração. E a consequência disso, pastor? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, olha a consequência: acrescentavam-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quarto ponto. O nosso desejo, irmão, sempre é ver uma igreja atuante, uma igreja relevante na cidade onde a gente está. O nosso desejo é que tenham mais batizandos. Amém ou não amém? Só que esse desejo por desejo, ele não é o suficiente. E não é nem perto essa igreja e estar cheio do Espírito Santo. Desejo é uma coisa que dá, já dizia a minha mãe, né? Daí passa. Ele não faz diferença no âmbito espiritual, ele não faz diferença na minha e na sua vida. Poxa, eu desejo essa igreja relevante, eu desejo novos batizandos no próximo batismo que vai ter agora aí. Eu desejo, isso não é suficiente. Mas quando nós somos a igreja que o Senhor projetou, dia a dia, Ele acrescenta os salvos através da minha e da sua vida. Quando nós nos colocamos na forma que Ele fez, quando nós nos colocamos do jeito que Ele projetou, dia a dia são acrescentados salvos para essa grande obra, as pedras vivas que Pedro falou, nessa igreja, nessa família. Quantos são os que têm esse desejo aí, irmão? Em nome de Jesus. Porque a gente chega com um pensamento raso de eu desejo fazer parte dessa família. Aí depois, quando você se aprofundar um pouquinho mais no que é estar cheio do Espírito Santo, você vai começar a pensar assim: ei, eu desejo agora, através de mim, aumentar essa família. Através de mim, essa família conhecer, essas outras pessoas conhecerem o que hoje eu conheço em amor, nessa comunhão. Amém? Sim. Os cheios do Espírito Santo estão perseverando. Um ponto importante aqui: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estão dia a dia perseverando na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina. Talvez se eu perguntar agora, tem alguém cheio do Espírito Santo aí? A gente vai... Porque estar cheio do Espírito Santo é perseverar na comunhão, na doutrina. Aqui, no partir do pão, generosidade, irmão. Nos incomodarmos mais com o próximo do que com a gente mesmo. No partir do pão e perseverar nas orações. A gente, em tudo isso daqui, olha aqui para mim, em tudo isso daqui, em tudo aqui, nós temos as ferramentas para isso. Aqui, nós temos, em tudo. Célula, comunhão. Orações, se você ora com o irmão aqui, você ora, você persevera nas orações. Talvez você tenha dificuldade, o último domingo de todo mês, a gente tem um tempo aqui de manhã só de oração. Chama-se tempo de oração. Olha como é que todas as ferramentas estão acessíveis para mim e para você. Tudo aqui, esse é o modelo, não é à toa que a gente faz o conectar, irmão. Aquele primeiro abraço ali que a gente explica uma visão, uma estrutura, uma missão da igreja. Nós não estamos aqui para termos um tempo de domingo. Não. Nós estamos aqui para ser a igreja viva do Senhor Jesus, da forma que Ele deseja. E é por isso que nós passamos esse método, que é um método bíblico. Essa forma de nós nos reunirmos, perseverar. Olha aqui, tem gente que deixa a comunhão porque ficou difícil, porque está passando por uma dificuldade. Tem gente que deixa o seu ministério porque estreitou um pouquinho, irmão. Claro que existem momentos e momentos na vida, mas porque estreitou um pouquinho, deixa o ministério logo, deixa a comunhão logo, deixa o tempo de oração logo. Aqui, falando deles que receberam no dia de Pentecostes o Espírito, deles, para eles, está escrito que eles não estavam lá de boa, vivendo o que o Senhor deixou. Não.
fala que eles estavam perseverando. Você sabe o que é isso? Uma coisa é ir até o Lucas. Aqui, ó, de boa, eu vim até o Lucas. Outra coisa, irmão, é perseverar para chegar até o Lucas. Tem muita coisa no caminho, tem muita coisa me empurrando ao contrário, tem muita coisa que diz, não, você não consegue chegar ali. Tem muita coisa que vem e quer me minar para eu perder as forças para chegar até lá. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: eles perseveravam, era difícil, mas eles estavam lá, no templo, unânimes, no culto, de casa em casa, estavam lá em oração, compartilhando o coração, homens cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Persistir é ter constância. O que essa geração menos consegue é ter constância. O que essa geração mais escuta é motivação, mas ela não se dá nada bem com disciplina. Você já percebeu? Pode ser no âmbito cristão, pode ser nos coaches. Como que cresceu o coach? Como que foi? Motivação, irmão. Motivação. Você pode, vai por aqui. Tá vendo esse carro? Tá vendo essa viagem em Dubai? Tá vendo aqui essa Ferrari? Tá vendo essa mansão aqui? Você pode também, você pode fazer 3.000 por dia e não sei o que. Não. Meu irmão, não tô falando contra os cursos aí que tem e tal. Um monte é furada, a gente sabe. Mas tem gente que realmente conseguiu alguma coisa. E não tô falando contra isso. Eu tô falando contra essa cultura. Sabe? A motivação tá aí estourando. E o pior, isso aí não é nada, irmão. O pior é quando é dentro da igreja. Dentro da igreja é pior. Quando esquecem de falar que tem um que veio aqui, que pagou o que você e eu deveríamos pagar, que ele teve naquela cruz, que ele ressuscitou no terceiro dia, que ele não é só aquele que vem com consolo, mas é aquele também que vem com exortações. Ele não é só aquele que nos fortalece nos dias maus, mas ele é aquele também que coloca diante de mim e você princípios para serem seguidos. O pior é isso, quando é dentro da igreja, o discurso que é só emotivo, emocional, motivacional, e esquecem da disciplina. Olha aqui para mim, o que vai te levar numa vida profunda com o Senhor, o que vai te levar a um cargo que você deseja lá na empresa, a vida profissional. O motivacional, ele pode até te ajudar com um start num primeiro momento, mas o que vai te levar é disciplina. O que vai te levar é acordar cedo, é estudar. Como eu vejo jovens aqui, o meu coração se alegra, irmão. Eu vejo jovens aqui saindo cedo, 5h30, 5 horas da manhã, indo trabalhar, fazendo faculdade em Niterói, fazendo faculdade em outro lugar, chegam em casa de noite e às vezes antes de irem para casa passam aqui no culto de quinta-feira. Não só jovens, outros irmãos também. Disciplina. Naquele tempo ali, o corpo ele tá cansado, mas quando ele deita lá para descansar, ele está feliz com tudo que ele produziu no dia. Sabe por quê? Porque o cansaço não o impediu de construir alguma coisa naquele dia. A disciplina fez isso. Naquele dia eu fiquei sabendo de uma matéria a mais que vai cair lá na minha prova. Naquele dia eu me especializei mais naquela situação da minha profissão, que naquele dia pode até ser que não tenha acontecido nada, mas ao longo do tempo eu vejo uma promoção chegando na frente. Especialização, disciplina nessa vida com o Senhor. De quando nós chegamos aqui, mas eu tô tão cansado, mas eu tô tão desmotivado, aí a gente assiste uma palavra. Eu não vou nem falar, eu nunca vou falar nome aqui, irmão, mas em nome de Jesus, corre disso aí, irmão, em nome de Jesus. Aí a gente assiste uma palavra que vai falar lá, Jesus colocou muita gente pra cima no seu discurso, irmão. Eu tô contigo e tal, sim, mas não dá pra viver disso. Não dá para escutar um discurso motivacional e não mudar a conduta, e não mudar o que precisa ser mudado, e não entrar em disciplina o que precisa ser disciplinado.
anda com ele. Pastor, eu estou desanimado. Eu pergunto, você está lendo a palavra, irmão? Não, não estou. Sem alimento não tem ninguém, não tem vida espiritual que fica de pé. É uma verdade. Eu posso orar por você? Posso. Amém? Posso. Vai mudar se você não tiver disciplina? Você vai aparecer amanhã para orar de novo. E Deus não deseja. Quando o véu foi rasgado de cima a embaixo, é porque Ele estava abrindo esse espaço para você ser cheio do Espírito Santo. É porque ele acabou com esse negócio do relacionamento através daquele profeta. O povo indo até o profeta, ele rasgou isso. Ele falou, agora está livre para todo mundo. E mesmo assim, nós não temos disciplina para sermos cheios da sua verdade, da sua palavra, da vida de oração, do relacionamento que Ele deseja comigo, com você. Tem gente cheia do Espírito Santo aí? Entendeu? Vamos para outro ponto. Ponto número 5. Os cheios do Espírito Santo manifestam o poder de Deus. Capítulo 3, vai lá comigo, capítulo 3. O que acontece no capítulo 3? A cura de um coxo. Amém? E Pedro e João, eles subindo no templo para a oração da hora nona, está logo aí no primeiro versículo. A hora nona aí, irmão, é 3 da tarde. Esse é o horário que as pessoas iriam entregar sacrifício, ou seja, tinha estratégia na movimentação dos cheios do Espírito Santo. Quem pegou aí? Ei, a gente está cheio do Espírito Santo. Tem estratégia, irmão. Estratégia na sua casa, estratégia com a sua família, estratégia com aqueles que ainda não conhecem esse Senhor. Eles vão no horário que lá está cheio, que eles estão entregando o sacrifício. Essa era a hora. E eles sobem ali. E aí nesse ponto número 5 aqui, eu quero destacar 3 subpontos aqui com você. No ponto número 5. 3 não, vamos 5. O primeiro aí é estar sensível quanto àquilo que Deus pode realizar através de você. Primeiro, você estar sensível naquilo que Deus pode realizar através de você. Eles viram um coxo, verso 2, de nascença, ao qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola, e que aos que entravam ali, vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Eles estavam indo no templo. Eles podiam passar direto, sim ou não? Quantos passaram? Agora, olha aqui para mim. Quantas vezes eu e você, nós passamos direto? O coxo pode ser em qualquer situação, irmão. Pode ser alguém de terno, bem vestido, cheio de sede de Deus, que não conhece esse Deus, que interpela a mim e você com qualquer ocasião que aconteça. Ele, na verdade, ele está falando de outra coisa, mas ele está sedento da vontade de Deus, dessa sede de Deus. E a gente passa direto. Tá bom, porque o dia é corrido. E mais vale o meu tempo do que o propósito pelo qual eu fui cheio do Espírito Santo. Eles estavam atentos no que Deus poderia fazer através da vida deles. Segundo, ter tamanha fidelidade a Deus a ponto de poder dizer o que eles vão falar aqui agora no verso 4. Eles pararam, olharam para ele. Pedro parou junto com João e ele disse assim: olhe para nós. O segundo ponto aqui é ter, primeiro, tamanha fidelidade a Deus a ponto de nós dizermos: olhe para mim. Irmão, quantos de nós aqui podemos parar alguém e dizer: olha para mim, olha para o jeito que eu sou dentro da minha casa,
Olha para o marido que eu sou. Olha para a esposa que eu sou. Olha para o filho que eu sou. Olha para o homem de Deus que eu sou. Olha para a minha vida de oração. Olha para a minha vida de leitura bíblica. Olha para como eu estou agindo com aqueles necessitados de algumas coisas. Olha como eu ensino o meu filho, a minha filha, a ser um homem reto diante da vontade de Deus. Quantos de nós? Ele está olhando para aquele homem e está falando: olha para mim. Você lembra Paulo falando assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Homens cheios do Espírito Santo pode falar assim: você pode me imitar, meu. Você está pregando uma perfeição? Não são homens e mulheres perfeitos, mas são homens e mulheres cheios do Espírito Santo que praticam aquilo que agrada ao Senhor. Sede meu. Por que ele não falou direto de Jesus? Eu sei todos os dias as renúncias que eu faço. Eu sei todos os dias que o meu corpo quer ir para lá, que a minha carnalidade quer ir para lá, e eu jogo esse corpo naquela cruz novamente e confirma a palavra de Jesus: Jesus, mata o meu corpo hoje, porque mais vale para mim te seguir. Mata o meu corpo mais um dia. Mata o meu desejo fora de controle mais um dia. Mata a minha língua mais um dia. Homens cheios do Espírito Santo, que nessa morte vão dizer: olha para mim. Sabe por quê? Porque quando você olhar para mim, você vai estar vendo o Cristo sendo revelado nas minhas ações. Quantos estão comigo aí? Diga amém. Terceiro ponto, verso 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Esperando alguma coisa. É o que eu falei aqui logo no início. Homens e pessoas que estão com sede desse Senhor. Mas cadê, irmão? Olha aqui para mim. Cadê os cheios do Espírito Santo? Cadê os que estão perseverando em oração? Cadê os que estão perseverando na doutrina dos apóstolos? Cadê os que estão em santidade? Cadê os que mesmo diante dos seus erros voltam, se arrependem, não praticam mais aquilo? Cadê homens e mulheres que estão inundando as ruas com a vontade do Senhor, com a presença do Senhor, sobre os ambientes mais terríveis que nós encaramos aí por aí? Cadê? Porque gente sedenta tem. Você vê, ele tinha alguma expectativa quando aqueles homens falaram: olha para mim. Tinha uma expectativa, e ainda que a dele seja só a esmola, eles deram muito mais do que ele pensou. Eu quero convidar você, como homem de Deus e mulher de Deus, a parar de dar esmolas e dar muito mais do que Deus quer produzir através de você. Muito mais. Sim. Ponto número 4. Se eu já não perdi. 4. Verso 6. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ei, anda. Mandou o coxo andar. Anda normal, anda normalmente. A igreja, irmão, olha aqui para mim. Ela pode até crescer na estrutura. Nós podemos. Ela ficou mais estruturada de uns anos para cá. Não tem problema nisso, irmão. Não tem problema com isso. A gente só não pode perder o levanta e anda. A gente só não pode ter uma mega estrutura e ser vazios do Espírito Santo. A gente só não pode perder a autoridade que foi concedida do alto a nós. Eu não tenho dinheiro, cara. Mas você vai andar novamente. Eu não posso atender, cara, a sua expectativa. Mas tem uma expectativa do alto muito melhor e um plano muito mais grandioso do que o que você pensou um dia.
Tem gente que chega orando e você vê a pessoa pedindo oração. Eu quero como é que é? Cauã, que teve aqui ontem. Cauã tá aí? Ele tá aqui? Não? Tá? Cadê? Tá lá atrás? Levanta a mão. O Cauã, ele veio no culto de quinta-feira. Se você não tem vindo, irmão, como que tem sido tão edificante. Esse mês inteiro foi falando sobre o valor da família. O Cauã veio no final do culto de quinta aqui. E eu não sei, eu fiquei vendo de longe porque era minha esposa que estava pregando. Mas eu creio que ela deve ter perguntado para ele se ele estava rendendo a vida dele ao Senhor Jesus. Você perguntou? E não era, ele estava com uma dor no estômago. E ela falou: nós vamos orar por você. Não foi, Cauã? Nós vamos orar por você aqui. O Cauã veio aqui pedindo uma oração por uma dor no estômago. Quinta-feira. Ontem, sábado, o Cauã veio aqui pedindo a vida em Cristo Jesus. Se rendeu pronto aqui na frente. Amém? Por que você está falando isso, pastor? Você tem que estar atento, irmão. Tem gente que chega como esse mendigo aqui, como esse coxo aqui, pedindo uma esmola. Aí a gente não dá atenção. Talvez se ele falasse assim: ei, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, aí nós vamos parar. Pô, isso é importante. Mas a gente não percebe as situações que o Senhor promove para que isso possa acontecer através de mim e de você. Eles pararam, eles estavam atentos. Eles falaram: esmola, você quer? Olha, dinheiro eu não tenho, mas levanta e anda no nome do Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu com esse coxo? Ele saiu saltitando, ele saiu se alegrando, muito mais se ele tivesse ganho aquela esmola. Estarmos sensíveis, cheios do Espírito Santo, nós vamos estar sensíveis a isso. Nós não vamos perder, irmão, em nome de Jesus. Como nós temos visto, infelizmente, nas igrejas do mundo, que se perderam na estrutura. Ficou tão, sabe, tão mecânico. Ganhar pessoas. Ganhar pessoa é diferente de fazer discípulo. Discípulo para Jesus. Amém? Discípulo para Jesus. Perderam, levanta e anda. Que aqui se levante homens e mulheres cheios desse poder que foi direcionado do alto, cheios do Espírito Santo, para manifestar a grandiosidade do nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus. Quinto e por último aí, os sinais da igreja viva. Eu estou falando aqui cheios do Espírito Santo. Nós estamos falando de situações que acontecem, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e isso vai nos trazer sinais de uma fé viva, de uma igreja viva. Aí ele continua aí, falando que o homem se pôs de pé, no verso 8, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Olha aí, quem estava ali, irmão, prostrado, quem estava ali na miséria, agora está saltitando e louvando a Deus, através de quem? De homens cheios do Espírito Santo. Louvando a Deus, viu todo o povo a andar, a louvar a Deus. E verso 10, reconheceram ser ele o mesmo que estava lá pedindo esmola, assentado na porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe aconteceram os sinais da igreja viva. Enfermos, pessoas que estavam num estado miserável de enfermidade. Você pode encarar isso, irmão, não só nessa enfermidade física, mas com enfermidades da alma. Homens que estavam ali prostrados, agora eles se colocaram de pé pelo poder do nome de Jesus. Mas não só por isso, esse poder do nome de Jesus passou através de quem estava cheio do Espírito Santo. Vamos então para o ponto número 6. Esses foram aí subtítulos do ponto número 5. Ponto número 6. Os cheios do Espírito Santo não querem glória para si.
quando eles continuam, se você vê comigo aí, Pedro, ele vai fazer um discurso ali naquela hora. Aquela situação toda acontece e Pedro então ele se levanta e ele vai fazer um discurso. Vai lá no verso 12. À vista disso que tinha acontecido, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que vocês olham para nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Verso 16: pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Ponto número 6. Homens cheios do Espírito Santo não querem glória para si. No verso 12, ele fala assim: por que vocês estão olhando para nós? Não, olha só, aconteceu um milagre, esse homem está andando. Aí, homens cheios do Espírito Santo, na hora da responsabilidade, eles vão falar assim: olha para nós, olha para mim. Aconteceu algo, agora é uma hora de guerra, de batalha espiritual. Agora é uma hora que a gente tem que se posicionar diante de tudo que está acontecendo aí. Homens cheios do Espírito Santo vão falar assim: olha para mim, olha para o meu caráter, o caráter que foi renovado no caráter de Cristo. Olha para mim. Posicionamento. Aí, quando acontece algo, como aconteceu aqui, grandioso, aí as pessoas naturalmente, irmão, elas vão querer reconhecer você, dar glória para você. Só que homens cheios de Espírito Santo vão falar assim, na hora que eles estavam olhando: por que vocês estão olhando para mim? Ei, não olhe para mim, olhe para Jesus. Na hora da responsabilidade, olha para mim. Na hora da glória, olhe para Jesus. Porque a honra, a glória é pelo nome dele. Verso 12, olhe para nós. O verso 14 e 15, isso aqui é importante, irmão. Isso aqui é importante. Esses homens cheios do Espírito Santo, eles não usam o poder que vem de Deus para eles ficarem bem na fita. Eles não usam esse poder e estar cheio do Espírito para que eles tenham entrada em ambientes e ali naquela entrada e estar com certas pessoas façam mudem o discurso deles. Isso aconteceu? Sim. Ele está no templo? Sim. As pessoas estão ali e eles não vão mudar o discurso de tudo que é contra Jesus por causa disso. Eu não tenho, irmão. Eu acho que nós, nos convites que nós recebemos, inclusive eu recebi um convite para estar num podcast aqui da cidade, que não é cristão. Toda a oportunidade para falar de Jesus eu vou estar, irmão. O pessoal fala: mas a Globo é do diabo. Meu irmão, se convidaram você para ir lá, vai lá e fala. Mas fala de Jesus. Não se rende ao que as pessoas estão pedindo. Eles estavam ali agora com toda a moral. Por quê? Porque todo mundo tinha visto um sinal da parte de Deus. E Pedro começa a fazer esse discurso e ele não afina no discurso dele contra tudo que se levanta contra esses princípios, contra o Senhor Jesus. Olha aí o que está escrito no 14 e no 15. Olha aí. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Irmão, olha para mim. Num lugar lá que ele não era muito bem quisto, não. Só que aconteceu, e na oportunidade que aconteceu, ele não afinou o discurso. Ele continuou revelando quem é o Cristo. Ele confrontou tudo aquilo que se levanta contra Jesus. E no verso 16,
aquele que ele fala que é de Jesus, ele vai dar glória a quem é de direito, né? Porque se tem algo acontecendo aqui, irmão, olha aqui para mim. Se tem crescimento, como o Cristiano falou, se tem mais crianças aqui na frente, e hoje faltaram muitos aqui, espero que não estejam evangelizando no show do Léo Santana, né? Tem gente que vai evangelizar. Fui evangelizar, pastor. Mas a gripe pegou alguns irmãos, eu tenho conhecimento disso, que hoje não puderam estar presentes. Mas se tem crescimento acontecendo, se tem cura acontecendo, se no nosso meio, né, nós estamos vencendo dificuldades sem perder o testemunho na fé, isso é muito importante, tá? Sem perder o testemunho na fé, dificuldades financeiras e por aí vai, sem dar o nosso jeitinho para que as coisas aconteçam, não, sem perder o testemunho na fé. Estamos vencendo? Sim. É porque, eu quero te dizer, Jesus está presente. É porque o Espírito dele continua nos enchendo e nos fortalecendo diante dessas batalhas. Não tem glória nenhuma no que nós fazemos. A glória é toda do nosso Senhor. Toda do nosso Senhor. Eles deram glória a quem é de direito. E esse discurso de Pedro aqui, ele não era para culpar, para botar o dedo na cara daqueles que estavam ignorantes quanto a isso, quanto a quem era Jesus, quanto o que estava acontecendo ali, mas era uma mão estendida para a salvação. Aqui é um ponto importante, porque quando eu falo assim, não afine o discurso, tem muitas pessoas que entendem isso de falar com arrogância, ou de falar fora de tempo, fora de momento. Você está entendendo? Não. Nesse discurso aqui, que era duro em relação àquelas pessoas, vocês mataram. Está vendo isso que vocês estão exaltando aqui agora? Então, vocês mataram o autor dessa vida aqui. É duro ou não é? Falar isso para as pessoas. Só que no mesmo tempo, o que precisa na igreja de hoje, irmão, existia amor. Não era um dedo que estava culpando, um dedo apontado, era uma mão estendida. Porque logo depois ele vai dizer assim: agora, meus irmãos, verso 17, agora, meus irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado. Jesus. Olha só, tinha uma palavra dura, mas tinha um caminho de redenção. Tinha uma palavra dura, mas tinha um amor. Vocês têm que enxergar o que a gente está enxergando. Olha, ele é o caminho, a verdade é a vida. Se arrependam dos seus pecados, para que venha esse tempo de refrigério. Olha a diferença, irmão, do homem cheio do Espírito Santo, irmão. Não fica aí na internet debatendo, sabe? O meu jeito é o certo, e é isso, é aquilo. Irmão, palavra que vem cheia de autoridade, mas que vem com muito amor. Aqueles que ainda estão ignorantes quanto à verdade de Jesus. Quem está comigo aí, diga amém. Mas você acha que era fácil fazer esse discurso no templo que eles estavam? Sim ou não? Por que não? Porque Pedro e João, enquanto eles estavam falando ali no templo, tinha ali os sacerdotes, tinha o capitão do templo, tinha os saduceus. Inclusive os saduceus eram aqueles que tramaram para a crucificação do próprio Jesus. E eles estavam ali, irmão. Ali o capitão era o poder político. Poderiam então fazer o que logo aconteceu. Eles fizeram o quê? Prenderam Pedro e João. Estavam presos agora. Olha aqui para mim. Eles estavam presos, tá? Porém,
No verso 4 do capítulo 4 vai dizer assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 agora. Era quase 3.000, agora quase 5.000. Depois do outro discurso que Pedro fez. No sacrifício aqui desses homens, mais 2.000 pessoas se renderam ao Senhor. Mais 2.000 pessoas acrescentadas nessa nova família em Cristo Jesus. Homens cheios do Espírito Santo vão sacrificar um pouco do seu tempo. Vão sacrificar um pouco daquele dia que era de descanso. Vão sacrificar, como esses homens aqui, talvez a sua própria liberdade, a sua própria vida. Para quê? Para que essa mensagem através de mim alcance e seja acrescentados novos discípulos nessa família em Cristo Jesus. Homens cheios do Espírito Santo. Tem gente cheia do Espírito Santo aí? Ponto número 7. Vou pular aqui. Ponto número 7. Os cheios do Espírito Santo não vão se calar pela opressão dos ambientes. Vou repetir. Ponto número 7. Os cheios do Espírito Santo não vão se calar pela opressão dos ambientes, faculdade, escolas, trabalho. Eles não perdem um discurso por causa do ambiente. Isso aqui é bobo falar, mas é muito comum no dia de hoje. Principalmente no meio acadêmico. É muito comum. Hoje nós estamos começando um trabalho, os mais jovens aí já podem ficar antenados, que não é só exclusivo aqui do SEI de Itaboraí, mas no SEI nós estamos começando um trabalho exclusivo para essa área acadêmica, de preparar os nossos jovens para entrarem no ambiente das faculdades. E dos que já estiverem lá também. Isso a gente está organizando com professores inclusive daqui, de UF, com professores. E nós vamos começar esse trabalho. Porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo precisam estar cheios ao ponto de não perderem um testemunho pelo ambiente que foi mudado. Isso serve para nós adultos lá dentro do nosso trabalho também. Fulana, você pode dizer aí que eu não estou? Poxa, é o meu chefe. Eu minto hoje isso. Amanhã eu estou mentindo outra coisa. E depois da manhã, virei um mentiroso. É assim ou não é? Homens e mulheres cheias do Espírito. E olha só, eu tenho vários testemunhos. Vários ao longo desses 12, 13 anos. De pessoas que eu conversei. Que com a garganta seca. Diante do seu chefe. Ou às vezes até era o chefe. Que tinha que, por causa de uma empresa que eles servem e tal, também aquela mentirinha. E pessoas que se posicionaram. E ali teve aquele impacto. Será que eu perco o emprego por causa disso? E ali teve até uma discussão. Só que depois de algum tempo, aquele mesmo chefe ou aquele mesmo funcionário chegar para essa pessoa, eu vi vários testemunhos, irmão, chegarem e falar assim: cara, o que aconteceu contigo? Você tá doido? É o seu emprego que tá em jogo. Você colocar isso por causa disso. Aí, aquele cara que não conhece Cristo fica assim: por que ele fez isso? Cara, tem que ser algo muito verdadeiro. Tem que ser, o que é isso? Olha aí, a sua ação colocou uma pedrinha lá dentro. Assim, quem é esse Jesus?
Quem é esse cara que vale a pena dar a vida por ele? Quem é esse cara que vale a pena perder um contrato por ele? E inúmeros testemunhos, essas pessoas se renderam ao Senhor. Você que está vindo no culto de quinta, vou falar de novo. Você que está vindo no culto de quinta, nós vimos aqui um irmão, cadê o... Não vou falar o nome dele, que ele falou aqui, mas a situação ainda não foi definida. Mas um irmão que falou aqui, irmão, falou aqui: olha, tem uma promoção para você. Só que você tem que ficar longe da sua família pelo menos um mês. E você tem que ir para outro estado. E você tem. E o irmão falou assim: poxa, pastor, eu demorei tanto, nossa família demorou tanto para nós estarmos o que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo hoje. Aqui, sabe, todos na mesma igreja, porque nem na igreja, era um monte de cada igreja, todos na mesma igreja, o que nós estamos vivendo dentro da nossa casa. E de repente, algo que era complicado, né? O nosso relacionamento familiar, eu ter que ficar longe da minha família certo tempo, sabe? É uma promoção, ou é também assim, na outra direção, você vai ser chutado. E ele falou na frente do rapaz: pode me mandar embora. Falou: não, você não entendeu, eu tô te dando uma promoção, tô te dando aluguel, eu tô te dando isso, eu tô te dando aquilo, mas eu sei o prejuízo que vem em cima disso. E mais importante, é o que nós estamos construindo como família na minha casa. Eu creio que aquele que me deu esse emprego, ele vai me dar outro. Mas eu não posso perder o que nós começamos a construir agora em Cristo Jesus. Ficar longe da minha família não é o momento. Às vezes tem momentos, irmão. Amém? Às vezes tem momentos, você vai fazer um curso, vai fazer uma especialização, mas ele entendeu em Deus. Tô falando pra você aqui, irmão, amanhã chega a gente, todo mundo deixou o emprego. Não é isso, irmão. Existem momentos de nós nos posicionarmos como esses homens aqui se posicionaram, cheios do Espírito Santo, e não mudaram o nosso discurso pela opressão do ambiente. Quem está comigo aí, diga amém. É isso. Do verso 8 ao verso 13, isso aqui foi muito bem falado. Eles foram cada vez mais intimados a não falar de Jesus. Foi exatamente a parte que nós lemos. Na verdade, eu fiz uma introdução, agora eu vou começar. Agora é a parte que nós lemos. Você entendeu agora? Diferente do que a gente leu a primeira vez, sim ou não? Agora você viu a história toda. É isso. Então aqui eles começam a não se deixarem levar por essa opressão do ambiente. Aqueles homens estão ali, estão falando: não, mas olha, você não pode falar desse Jesus, a gente vai te liberar, mas não pode falar. Aí eles falam assim: olha, a resposta deles: olha, será que a gente vai obedecer ao Senhor ao invés de Deus? E aí eles terminam falando assim: não tem como eu não viver e não falar daquilo que vi e daquilo que ouvi. Ah, cara. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo não vão se esquecer do que Jesus fez por você, cara. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo não vão negar esse testemunho de fidelidade a Ele. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo vão receber setas para calarem a sua voz, o seu testemunho, e vão dizer: não, talvez você não esteja entendendo porque você não viu o que eu vi, mas vendo o que eu vi, ouvindo o que eu vi, não tem como a minha vida não refletir a vida dele, não tem como as minhas ações não refletir os princípios dele, a forma dele, os valores dele. Não tem como eu me calar. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Essa resposta já é o ponto número 8. E no ponto número 9, homens, os cheios do Espírito Santo, para nós finalizarmos, eles não lutam sozinhos, eles se refugiam no Senhor.
verso 23, acompanha que nós vamos finalizar. Vou repetir, último ponto, número 9. Os cheios do Espírito Santo não lutam sozinhos e se refugiam no Senhor. 23. Ó, isso tudo acontece. Aí, o capitão ali do templo, os saduceus, eles não podem, nessa hora, prender, continuar com eles. Por quê? Porque eles falam assim: não tem como, um grande sinal aconteceu. O povo aí tá tudo com eles. Não tem como a gente fazer isso agora. Liberaram, botaram uma pressão neles para eles não falarem mais desse Jesus. E eles falaram: não tem como. Aí eles saem dali, eles são soltos no verso 23. Ele procura os irmãos lá e contam as coisas que tinham acontecido e dito pelos principais sacerdotes e anciãos. Verso 24. Ouvindo isso, olha aí comigo, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, teu servo. Agora, vai lá para o 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Os cheios do Espírito Santo estão nas batalhas que estão acontecendo. Mas você reparou uma coisa? Assim que a batalha acabou, eles voltaram correndo para a comunhão. Eles não estão sozinhos. Eles não partem dali sozinhos. Eles estão sempre em comunhão. E eles se refugiam diante das piores batalhas. Eles estão sobre o Senhor, se refugiam no Senhor. Davi, em várias situações, ele falou: o Senhor é o meu escudo, é a minha fortaleza. Amém? Em várias situações, Davi colocou os inimigos dele diante de Deus. Essa semana eu vi uma coisa muito interessante. Eu não quero aqui, irmão, você nunca me vê entrando em âmbito político, nada disso, então eu não quero dar nomes. Mas eu vi uma coisa muito interessante acontecendo no congresso essa semana. Eu vi uma pessoa que ela se declara evangélica e tal. E ela se levantou contra a corrupção, contra algumas injustiças que têm acontecido no país. Ali, falando. E ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim: vocês estão pensando que o que eu estou falando aqui, que o que nós estamos debatendo, vocês estão pensando que esses valores que eu estou colocando aqui, que essa guerra é contra mim. Eu estou declarando hoje, essa guerra é contra Jesus. Irmão, eu achei aquilo interessante. Poucas vezes eu vi pessoas fazendo isso. E aí você pode pensar aí, por que é voto dos evangélicos? Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando numa coisa. A gente deixou de fazer essa oração de Davi. Senhor, tem muita coisa se levantando contra mim, os meus inimigos se levantam contra mim, tal. É essa cultura toda que nós falamos, mas esqueceu de fazer essa oração. Senhor, não é contra nós, é contra o Senhor. Senhor, esteja diante dos meus inimigos que vêm contra mim. Olha isso, irmão. Só isso já... Eu estava vendo a sessão. E só no que ele falou isso, para os que acreditam e os que não acreditam, irmão, houve um silêncio lá embaixo. Um silêncio. Deu aquela travada nos argumentos das pessoas. Sabe? Nos refugiarmos em Jesus. Corremos para Ele. Olha aqui, a primeira vez, a gente vê muitos profetas fazendo essa oração, mas a primeira vez que aparece na Bíblia que Ele é o nosso escudo, Deus é o nosso escudo, não foi homem quem falou, foi o próprio Deus que falou.
se não me engano, em Gênesis capítulo 15, no verso 1. Ele falando a Abraão, ele fala assim: eu sou o seu escudo. Olha isso. A primeira vez que isso aparece é o próprio Deus que falou: sou eu que vou contigo diante dessa batalha, sou eu que te protejo, eu sou o seu escudo contra os dardos inflamados do maligno. Porque agindo, se eu estiver agindo, quem é que pode impedir? Quem é que pode? Os cheios do Espírito Santo estão se curvando à vontade do Senhor. Os cheios do Espírito Santo não estão aí tentando entrar em batalha sozinhos, cheios de orgulho no seu coração. Eles correm para pedir ajuda aos irmãos. Eu estou com dificuldade, pastor. Eu errei. Eu não estou conseguindo entender esse momento da minha vida. Eu não consigo entender essa fase. O senhor pode me ajudar? Ou aquele irmão da célula que está lá, aquele líder de célula. Os cheios do Espírito Santo são humildes para reconhecerem que eles não fazem nada sozinhos. Nós não somos os caras, não. Que a todo momento nós somos fortes, mulheres, todo momento nós somos fortes. Temos que... Não. Os cheios do Espírito Santo estão andando no corpo, estão andando em unidade, estão vencendo batalhas juntos, estão diante de guerras que às vezes traz danos, sim, mas no final vão todos celebrar a mesma vitória no Senhor. Cheios de Espírito. Você pode se colocar de pé. Não saia do seu lugar, não converse com quem está aí, não... Converse com o Espírito Santo. Pronto. Aí. Converse com o Espírito Santo. Pronto. Ouça o Espírito Santo.